Bom dia, tudo bem com vocês? Graças a Deus, não é verdade? Nós tivemos um culto online, mas poderoso, cheio da graça de Deus, falando sobre aquilo que Deus diz sobre a palavra dele, né? A lei da fé, uma coisa tremenda. Vai no nosso canal, dê um clique lá, né? Assista, dá um joinha, transmita para as pessoas, amém? Aleluia. Então, nós estamos falando do aspecto da graça, na verdade, do Espírito Santo, mas pelo aspecto da graça, entender a retidão é muito importante quando se aprende a ter os pensamentos mais altos de Deus, porque Deus já nos capacitou, amém? Então, os pensamentos mais altos de Deus ou adquirir uma mentalidade de salvo. A incapacidade de entender a retidão é o motivo número um porque os cristãos abandonam a oração, a vida de fé, se sentem culpados e não com uma vida de sucesso. As pessoas que não se veem como justiça de Deus pensam: se eu pudesse ser diferente. Talvez algum dia seja justo. A retidão é sempre algo que estão procurando alcançar. Porém, como vimos, justiça é algo que elas já se tornaram mediante o novo nascimento. Deus já as capacitou para ter uma vida abundante e repleta das suas bênçãos. Então devemos agir de acordo com a palavra enxertada. Aleluia. Vamos examinar a palavra mais fundo em relação ao assunto à retidão. Precisamos descobrir o que Deus tem a dizer sobre nós, para que possamos começar a ter seus pensamentos que são mais altos. A carta de Tiago tem algumas coisas a dizer que podem ajudar a renovar nossos pensamentos sobre que Deus nos vê, ou como Deus nos vê. Primeiro em Tiago 1:21 é dito: pelo que, rejeitando toda imundícia, acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. A palavra de Deus já está enxertada em nós. Portanto, não precisamos colocar para dentro, mas para fora. Isso se aplica à retidão também. Nós somos justiça de Deus, quer saibamos disso ou não. Se fizermos tudo de modo absolutamente perfeito em nossa vida, a partir de agora, ainda assim não seríamos o mais justo do que neste exato momento. A retidão não é alcançada pelo que fazemos ou fizemos, ou que vamos fazer, mas por causa do que Jesus fez. Foi a sua obra redentora que qualificou a todos nós como justiça de Deus nele. Em Tiago, capítulo 1, verso 22, a instrução segue aplicarmos a palavra enxertada em nosso dia a dia. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Talvez as coisas não estejam dando certo em nossas vidas e não consigamos entender o motivo. É possível que estejamos enganando-nos a pensar que estamos fazendo o que a palavra manda. Mas não estamos falando sobre provar nossa fé ou fazer inúmeras obras. Podemos fazer essa pergunta. Não, estamos falando sobre a palavra enxertada. Estamos dizendo que a palavra de Deus não é algo para acumular poeira na estante ou colocar na mesa de centro e abrir quando o pastor visitar, quando os irmãos vierem ou num culto de família, para fingir que estamos lendo. Não é isso que devemos fazer com a Bíblia. É dever vivê-la, pensá-la, falá-la, colocar em prática. É o nosso dever viver a Bíblia, pensar na Bíblia, falar da Bíblia e colocar em prática. Então, como evitar esse engano que nos assedia? Quando nós ouvimos a palavra, mas não aplicamos em nossa vida, Deus diz que você está enganando-se. Você não está enganando a Deus, você está enganando a si próprio. A palavra enganar pode significar ter fantasias subjetivas sobre si mesmo e desviar-se, mas também pode ser substituída pela palavra iludir, que em essência diz respeito a ludibriar-se tão completamente a ponto de acreditar que uma mentira é verdade. O termo desviar-se sugere a ideia de ser levado pela mão para fora
do caminho da verdade. Mas como tem falsas fantasias subjetivas em si mesmo, bem como podemos pensar, estou colocando a palavra em prática, estou crendo nela. Porém, em vez disso, a maior parte daquilo que sai da nossa boca se concentra nos problemas, não nas promessas da palavra de Deus. Nesse caso, você e eu estamos entrando na fantasia subjetiva de ser um praticante da palavra. Se colocarmos a palavra de Deus em prática, por que perder tempo reclamando dos problemas? Por que admitir uma mentalidade carnal que externa falando acerca de 3 segundos da palavra de Deus e 20 minutos das dificuldades? Acho engraçado, mas acho triste também, quando as pessoas me dizem que creem em Deus quando os suprimentos de uma necessidade específica, mas passam o resto do tempo reclamando a respeito das necessidades não supridas. Eu acho bacana as pessoas darem esse testemunho, mas também reclamam da falta do suprimento. Essas pessoas têm fantasias subjetivas sobre si mesmo, portanto, estão desviando-se. Agora, vamos ver o versículo 23 de Tiago. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o rosto natural. A palavra espelho aqui refere-se a uma espécie de espelho portátil. Depois que o homem se olhou nesse espelho, a Bíblia diz que ele se foi e logo se esqueceu de como era. Que espécie de homem ele era? Isso não se refere necessariamente a algo que ele estava fazendo, mas como ele se via na palavra de Deus. Ele seguiu pelo seu caminho, esquecendo do que Deus lhe revelara a respeito de quem era em Cristo. Esse é o quadro que o trecho das Escrituras pinta eu e você, caso sejamos ouvintes negligentes ou praticantes negligentes. Aleluia! Mas aquele que não pratica a palavra, olha-se para o espelho e logo descobre que não guardou a sua imagem. Aleluia! Dito isso, de outra forma, não meditamos na palavra e não mantemos diante dos nossos olhos e nem na nossa mente. De repente, aqueles mesmos pensamentos negativos retornam. Aleluia! Eu nunca faço nada certo. Todas as vezes que tento fazer alguma coisa, dá errado. Deus não olha para mim, a palavra não está funcionando para mim. Aleluia! Talvez, meu irmão, minha irmã, nós precisamos fixar a nossa mente na palavra. Ler, meditar, falar, escrever a palavra, para podermos fixar a palavra em nós. Senão seremos dito como aquela pessoa que é negligente, não praticante da palavra. Que Deus não nos encontre nessa posição de negligentes, mas sim de praticantes observantes. Sabe, queridos, nós estamos vivendo tempos difíceis e vão piorar. E nós precisamos estar firmes na palavra. Nós precisamos ler a palavra com atenção, meditar, ruminar, escrever, falar, cantar, louvar a palavra. É momento de muita atenção. Pisa na cabeça do diabo, diga para ele que você está firme na palavra, você medita na palavra, você fala a palavra, escreve a palavra e que você vive da palavra. E sabe, meu irmão, minha irmã, nós precisamos viver da fé. A fé traz à existência o que precisamos nesses tempos difíceis. Se aplique a ser um praticante da palavra de Deus, não um negligente. Amém? Pisa na cabeça do diabo, dá uma pisadinha, fisga ele com a palavra, diz para ele, dá uma espetada nele com a palavra. Aleluia, aleluia. Um bom dia, pastor Beto Fernandes, que te ama e declara que você vai ser um praticante da palavra de Deus. Em nome de Jesus, amém.